acha que eu vou assim na padaria do seu Joaquim? Fala galera, eu sou o Imaginag e hoje eu quero destrinchar aqui um filme muito querido por vocês. Hoje é dia de falar de Os Incríveis e nesse vídeo eu vou relembrar com vocês a história dele ao mesmo tempo em que eu vou falando de algumas curiosidades e referências absurdas que tem nesse filme que talvez você tenha perdido. Tá pra mim. É um quadro novo aqui no canal, eu sei que vocês vão adorar porque ficou muito legal, então chega de enrolação e vamos começar essa bobice. Os Incríveis como você nunca reparou antes. Ou reparou, tem essa chance também, tá? Roda aí. Bom, pra começar eu já quero soltar uma bomba aqui pra vocês. Você sabia que a Pixar simplesmente não queria fazer Os Incríveis? Isso que eu falei pode até parecer um absurdo, mas até que eles tinham os seus motivos. Pra começar, o nome original desse filme era, na verdade, Os Invencíveis, e ele tinha uma característica em específico que fazia os animadores da Pixar tremerem de medo: protagonistas humanos. Se você reparar e lembrar bem, até o lançamento de Os Incríveis, a Pixar só fazia filmes com personagens mais caricatos, mais estilizados. Os humanos sempre apareciam muito pouquinho ali, e isso não é só uma coincidência. Coincidência? Acho que não! Você lembra lá do Vale da Estranheza, lá do filme Tic Teco? Os animadores da Pixar tinham medo de fazer uma animação esquisita, estranha demais, a ponto da gente notar essa estranheza e não se conectar com os personagens. Por conta disso, eles calculavam que Os Invencíveis custaria muito mais do que os outros filmes da Pixar naquela época e que levaria tipo uns 10 anos pra ficar pronto. Então não era pra acontecer de fato. A nossa sorte é que o diretor do filme, Brad Bird, era um cara muito esperto e além de conseguir convencer o estúdio a fazer o filme mesmo assim, ele gastou menos da metade do dinheiro que foi usado pra fazer o primeiro Toy Story. Então no final das contas não ficou estranho, deu tudo certo, Os Incríveis foi um sucesso e a gente tá aqui hoje amando o filme. Mas chega dessa parte técnica, vamos lembrar logo da história do filme, que a gente tá aqui pra isso também. E claro que ao longo da história eu também vou te contar algumas curiosidades e referências que esse filme foi fazendo e que explica tudo que vai acontecendo no filme, que você talvez não saiba porque não tinha como saber realmente. Não tinha imaginado pra te contar. Tá bem, presta atenção. Tudo começa com uma espécie de entrevista ali, onde tá o Senhor Incrível, a Mulher Elástica e o Gelado. Eles estão falando um pouco ali sobre as suas vidas de herói, o que é muito bom. Pode salvar o mundo quantas vezes quiser. Ele sempre fica em perigo uma outra vez. É uma piada. Isso acontece provavelmente ali nos anos 40 e 50, durante a era de ouro dos super-heróis, quando eles ainda eram famosos e bem vistos pela sociedade. Depois dessa entrevista aí, a gente dá de cara com o Senhor Incrível tentando interceptar um crime ali de carro, né? E aqui o filme já deixa claro pra gente quais são as suas principais inspirações. Todo o visual do Senhor Incrível, né? Até os aparatos tecnológicos do carro dele tentam ser uma mistura de James Bond com os quadrinhos clássicos de super-heróis que todo mundo conhecia na época. O carro dele, por exemplo, é a lata, né? Inteira do carro do Batman. Não é possível que você não tenha reparado isso. E esse terno dele todo engomadinho aí poderia sair direto de qualquer filme do 007, mais especificamente do GoldenEye, né? Até a música, inclusive, de Os Incríveis lembra muito a música clássica do 007. Um easter egg bem legal, inclusive, aqui, que aparece aqui, o endereço desse GPS do carro, nesse momento, é o endereço real da Pixar lá dos Estados Unidos. Eles botaram aqui na tua cara caso você queira visitar. Você não vai poder entrar. Não tente visitar esse lugar, porque eles não vão deixar você entrar. Um dia, talvez, eu vá tentar. Não sei se eles deixariam. E esse tipo de bobice que eles vão botando assim no filme, existe aos montes em Os Incríveis, em vários filmes da Pixar também. E, enfim, depois de derrotar o primeiro criminoso do filme, o Senhor Incrível, ele volta pro carro e dá de cara com quem? Bochecha. Eu sei todos os seus golpes, seu estilo de combate ao crime, as suas frases feitas. Eu sou o seu maior fã. Que é um menininho ali, novinho, que se considera, segundo ele, o fã número 1 do Senhor Incrível e que tenta se tornar ali uma espécie de ajudante oficial do super-herói. É claro que o Senhor Incrível não aceita isso, afinal o menino não passa de uma criança, né? Então ele ejeta o assento do carro e manda o guri voando pela janela na maior grosseria. Foi desnecessário? De fato foi, né? Mas foi, na época a gente riu. Você tem que admitir que você riu desse negócio. Mas realmente não tem nenhum cabimento você levar uma criança pra combater um crime. Nenhum herói faria isso, né, Batman? Bem, ainda acontecem algumas tretas ali, aparece um super vilão, o Bon Voyage, o Guri Incrível faz um monte de bobice ali, o Senhor Incrível acaba salvando algumas pessoas e tudo mais. Depois disso, vem o casamento do Senhor Incrível com a Mulher Elástico, que acontece em uma igreja que tá quase vazia, só que tem alguns super-heróis ali, e é um fato curioso porque nessa cena aí, 2 dos super-heróis que estavam sentados ali na igreja acabam morrendo não muito tempo depois desse casamento por causa de acidentes com as capas, como conta mais pra frente do filme a nossa icônica Edna Moda. Você lembra
era do Homem Trovão. Alto, controlava a tempestade. Bom rapaz, gentil com as crianças. Tudo ia bem, outro dia de glória, quando a capa prendeu num míssil. Stratogata, capa presa numa turbina de jato. Mega Homem, elevador expresso. Dinamite, capa presa na decolagem. O casamento termina ali, os dois parecem que estão felizes, né? Agora, na verdade, a gente sabe que o Senhor Incrível se chama Beto. Excelente nome. Ele tá super confiante, acreditando que nada poderia dar errado. O problema é que, obviamente, né, a partir daí as coisas começam a dar muito errado. Várias pessoas que foram salvas pelos super-heróis do nada decidem processar os super-heróis na maior ingratidão. E como resultado, os super-heróis são banidos do convívio público e têm que levar uma vida comum como a de qualquer ser humano normal. Acordar, trabalhar, pagar conta, chorar, esse tipo de coisa, né? Nesse ponto, a história ela dá um salto de 15 anos pra frente, né? E a gente se encontra numa situação até que bem engraçada pra gente que tá vendo, né? Mas pro coitado do Senhor Incrível não tá nada legal. O Beto, que antes era um dos super-heróis mais admirados e poderosos do mundo, agora não passa de um corretor de seguros levemente acima do peso e com uma clara depressão. Ele até cria o hábito de combater o crime escondido nos finais de semana com o seu amigo Gelado, mas isso é meio que um hobby pra ele. O Gelado, inclusive, ele é dublado pelo Samuel L. Jackson, que faz a voz dele no original em inglês, e naquela clássica cena que ele fala: "Eu só vou beber água". É igual aquela cena do filme Duro de Matar 3, que o Samuel L. Jackson também interpreta um personagem que basicamente fala a mesma coisa, só que com o telefone ao invés de atender uma arma, e o policial é praticamente igual, cara. Eu adoro essa referência, é incrível. Pouca gente sabe disso, hein? Fica frio aí! Tô com sede. Fica frio aí! Eu só vou beber água. Tem que atender essa ligação. Cala a boca e levanta as mãos. Eu tenho que atender o telefone. Já disse, mãos para o alto. Estou aqui. Mas voltando pro Senhor Incrível, que é o nosso protagonista. Apesar de odiar o seu emprego, a sua família deu super certo, né? Agora ele e a Helena têm 3 filhos que também são super poderosos. A Violeta, que tem o poder de ficar invisível. O Flecha, que tem super velocidade. E o Zezé, que é um bebê que até o momento ali não tem nenhum poder definido. Na verdade, eles acham que ele não tem nenhum poder definido, mas vocês sabem muito bem o que vai acontecer. E todos os poderes, eles foram pensados pelo roteirista, pelo diretor, baseado nas personalidades de como que eles enxergavam a função dos personagens da família naquela época, nos anos 60, né? Que é onde o filme se passa. O Beto, ele tem super força porque é assim que os filhos geralmente enxergavam o pai naquela época, nos anos 60, como a figura forte, né? Fisicamente da família. A mãe daquela época tinha um poder elástico, né? Porque normalmente elas eram flexíveis e acabavam sendo esticadas por todo mundo da família pra poder fazer um monte de coisa. A Violeta fica invisível porque as adolescentes eram muito tímidas, logo o poder ideal pra ela é de fato desaparecer a qualquer momento. Ele olhou pra mim. O Flecha é super rápido porque as crianças de 10 anos de idade sempre tinham esse fogo ali, eram ligados no 220. A cena do professor do Flecha ali, pistola com ele, é a coisa mais engraçada do filme até hoje pra mim. A culpa é desse peixinho, cara. Eu morro de rir com isso. Ele é culpado, dá pra dizer que esta carinha de cínico dele é culpado, culpado. E o Zezé, ele tem vários poderes diferentes, isso é revelado depois, porque os bebês, eles têm um potencial praticamente infinito pra poder serem o que eles quiserem. O único normal é o Zezé e ele nem sabe ir no banheiro ainda. E eu sei muito bem disso. Os bebês, eles têm esse potencial infinito. Acreditem, eu tenho lugar de fala pra dizer isso. O Zezé, ele é mais realista do que vocês imaginam. Então, apesar de ser uma cópia de O Quarteto Fantástico praticamente, né, muito inspirado nisso, todos os poderes da família foram baseados na personalidade de cada membro nos anos 60. Isso foi uma sacada muito legal do diretor desse filme, que é o Brad Bird, que inclusive só dirigiu esse filme pra Pixar porque ele fez o excelente filme Gigante de Ferro. Você já viu esse filme? Você ficar. Ele é um clássico subestimado que, inclusive, eu já trouxe aqui pro canal algumas vezes. Você tem que assistir se você nunca viu, cara. Esse cara só fez Os Incríveis porque ele fez também esse excelente filme. E voltando aqui pra família dos Pera, apesar de supers, todos eles têm problemas bem mundanos. Isso é muito legal, né? O Beto, ele vive ali uma eterna crise de meia-idade, uma espécie de depressão. Ele faz tudo o que ele pode pra tentar entrar em ação do Dia de Glória novamente. Isso não é exatamente errado, mas a forma como ele executa acaba levando outras pessoas em problema, inclusive ele, porque inclusive ele acaba sendo demitido do emprego dele por tentar ajudar outras pessoas de maneira desenfreada. Você tava assim de perder seu...
A Helena, obviamente, não fica contente em ver seu marido ali saindo de noite toda hora pra poder combater bandido em becos obscuros. Então começa a rolar algumas discussões ali e ele fica cada vez mais frustrado. E a salvação dessa vida tediosa surge quando ele recebe um convite misterioso pra poder lutar ali contra um robô descontrolado em uma ilha privada. E mesmo fora de forma, o que é engraçado também ver o Senhor Incrível voltando à luta totalmente fora de forma, ele está bem. Faz ele se sentir como se ele estivesse lá nos tempos de ouro de novo. Então ele vai lá, ele faz um traje novo com a Edna Moda. Ele tentou fazer um traje com capa, mas ela não deixou ele usar uma capa. E assim ele recebe um novo convite. E ele vai correndo pra essa ilha misteriosa aí pra poder matar a vontade dele de ser um super-herói de novo. Sua próxima missão será passada na sala de conferências 14 horas. Ala D, sala A, 113. Você viu aí, ó? Você viu o A113? Preciso te explicar o que referência é essa? 10 anos de canal, tem que te explicar o que é A113? Não! O problema é que nessa segunda vez que ele vai bancar o super-herói nessa ilha, ele descobre que tudo se tratava de uma armadilha e que ali, na verdade, era pra morrer. Bochecha, o seu antigo fã número 1, é, na verdade, o grande super vilão do filme. Quando eu tava no cinema assistindo isso, lá em 2004, minha cabeça explodiu, cara. Eu sou o seu maior fã. Bochecha? Meu nome não é Bochecha! E o objetivo do Síndrome é atacar a cidade com um robô destruidor assassino e depois derrotar o robô ele mesmo, para que as pessoas da cidade vissem ele derrotando esse robô e o considerassem um novo super-herói. Tudo isso pra ele fingir que ele é um super-herói. E ele matou 13 outros super-heróis no processo. E o Senhor Incrível seria o 14º. O quê? E apesar de conseguir escapar do robô com vida, o Senhor Incrível acaba ficando preso naquela ilha e ele depende de ajuda pra poder sair de lá. E aí é que entra a família toda nesse processo, menos o Zezé. Eles saem em um passeio nada seguro pra poder resgatar o pai irresponsável. E aí tem aquela coisa toda de avião explodindo, tem criança quase se afogando no mar, um monte de bobice acontecendo, mas no final das contas a Mulher Elástico encontra o Beto e consegue tirar ele das mãos do Síndrome. É uma cena meio constrangedora, talvez até engraçada, mas pelo menos eles se reencontram. Solta, cachorro sem vergonha, mentiroso, pulador de cerca! Mas pouco tempo depois da família ser reunida, o Síndrome aparece e captura todo mundo numa cena icônica, com uma fala icônica. Tu casou com a Mulher Elástica? E eles não tinham televisão! E agora ele consegue, com todo mundo preso, colocar o seu plano em ação, coloca uma TV gigante ali pra todo mundo assistir, o robô gigante invadindo a cidade, pra eles verem ali em pay-per-view, cara. Vocês vão ver agora o meu plano em ação e é isso aí, vamos nessa. Tem que admitir que isso é legal, que nem no cinema. O problema é que quando ele chega na cidade pra dar uma de herói, a máquina que ele criou se volta contra ele, fica mais inteligente, dá um couro nele. Ele desmaia e o plano dele vai à falência. A máquina começa a ficar maluca, destruindo a cidade e não tem super-herói pra poder derrotar aquilo ali. Porque ele matou todo mundo e os incríveis estão presos. Você vai brincando, o Elon Musk? Vai brincando com essa coisa de ficar construindo robô pra você ver a bobice que isso não vai dar. Você nunca assistiu As Incríveis, não? Fica só fazendo um carro elétrico, rapaz. Para com essa bobice de querer ficar construindo robô agora. Ignorante! A sorte é que a família incrível consegue fugir da prisão do Síndrome. Óbvio, já pensou se eles não conseguissem, bobice que ia ser? Mas eu também acho que já tá na hora da gente sair daqui. E eles então vão de foguete, literalmente, pra cidade pra conseguir, né, derrotar ali, limpar a bagunça que o Síndrome fez e salvar todo mundo. E chegando lá, rola aquela batalha épica, né, muito legal essa batalha, e no final o robozão acaba sendo derrotado, só que o Síndrome desaparece, ninguém sabe o que aconteceu com ele, pra onde ele foi, e no final das contas o safado tava lá sequestrando o Zezé, cara, que tinha ficado lá na casa da babá, sozinha, e agora tá com o Síndrome de refém. O plano dele era justamente fugir com a criança, criar ele como se ele fosse meio que um filho dele e tudo mais, pra que ele crescesse e ficasse contra o Senhor Incrível. Era realmente um plano maligno. A única coisa que ele não esperava era que o Zezé tivesse tantos poderes e, por conta disso, o próprio bebê acaba causando a derrota dele. E pra resumir, ainda tem aquela morte satisfatória do Síndrome porque ele ignorou a regra número 1 da Edna Moda. Nada de capas. Inclusive, o diretor queria que o Zezé tivesse uma nova transformação, além dessas 4 aí que ele teve no filme, mas só que essa pequena transformação a mais levaria mais de 2 meses pra ser produzida, então eles tiveram que cancelar, porque senão o filme não ia conseguir sair na data que ele tinha que sair. Não. No final, a família termina unida e feliz, e a última coisa que aparece é o vilão escavador, que deixa uma brecha para o próximo filme, que só foi sair 13 anos depois.
Parabéns. Eu vou falar o seguinte, eu tava pesquisando algumas informações pra poder falar nesse vídeo aqui e eu descobri que simplesmente o diretor Brad Bird falou recentemente um absurdo. O diretor desse filme simplesmente confirmou que Os Incríveis é o único filme da Pixar em que o carro do Pizza Planet realmente não aparece. E o motivo é absurdo. É porque ele esqueceu de colocar ele ali. Eu vou pegar esse cara! Não me segura! Não me segura! Responde o seguinte, você gostou desse formato de vídeo? Esse negócio de relembrar o filme, mostrar algumas curiosidades, nostalgia. O filme já tem quase 10 anos, pô. A gente lembrar do filme e ainda te falar alguns easter eggs, algumas referências no meio dele. Eu gosto, porque eu lembro e te falo coisa que você talvez não tenha reparado. É muito legal. Pra mim foi. Pra você foi também? Deixa o like então pra eu saber, tá bom? Se você quiser mais, comenta aí qual outro filme. Pode ser de qualquer animação também que eu faço nesse mesmo formatinho aqui. E a gente se vê aí, quem sabe, na semana que vem. Tamo junto? Valeu então. Até o próximo vídeo. Vai aparecer mais vídeo aqui também. Tamo junto.